que já começou a gravação aí. Pessoal, vamos lá então? Bom dia a todos. 8h05 dessa manhã de domingo. Meu nome é Marcelo Sterro, sou fundador do FNP, Finanças na Prática. E hoje a gente tem o prazer infinito de receber Paulo Moretti. Eu sou bem suspeito, porque eu já fui mentorado pelo Paulo. Tive o prazer de conversar com ele profundamente sobre marca pessoal. E eu tenho certeza que ao final dessa apresentação do Paulo, vocês vão ter o mesmo encantamento que eu e a descoberta de que marca pessoal é uma coisa séria e que impacta profundamente as nossas vidas, tá bom? Então, falando rapidamente aqui do Paulo, né, da formação acadêmica dele, ele é autor de alguns livros, né? Ele fez o mestrado lá nos Estados Unidos, ele comprovou academicamente, uma metodologia clara para valorar marcas, né? Essa é uma metodologia única no Brasil e eu asseguro, ao final dessa apresentação você vai meditar com muita profundidade. Estou tratando bem da minha marca pessoal? Então, Paulo, queria te passar a palavra aí para você nos encantar aí pelas próximas uma hora e pouquinho, e incutir na nossa mente a importância de cuidar da nossa marca pessoal. Ó, gente, bom dia mais uma vez, aqueles que estão chegando aqui. Marcelo, prazerzaço estar aqui com você. Você sabe que bater um papo é muito gostoso, né? Principalmente nesse tema, né, que eu sou um pouco suspeito aqui para falar. E eu brinco que, na verdade, meu trabalho é incomodar vocês a pensarem numa coisa que vocês não estão acostumados a pensar, né? Na marca pessoal de vocês. É fazer esse movimento aqui do olhar para dentro e falar, tem mais coisa aí do que eu imaginava, né? Então é um prazerzão estar aqui com vocês. Gente, assim, fiquem à vontade. Em algum momento ali, eu quero ver se dá para fazer dentro do que eu vou apresentar aqui alguma interação, mas quiserem interromper, fazer alguma pergunta, fiquem super à vontade aqui, não tem problema. Marcelo, eu vou compartilhar aqui a minha tela com vocês. Vamos lá. Como eu não uso muito o Teams, eu fico preocupado de não aparecer, mas acho que apareceu a minha tela, né? Perfeito, Tá, cara, perfeito. vamos lá, então. Bom, gente, vamos bater um papo então sobre esse tema bacana, que é a marca pessoal, e eu trago sempre muita reflexão. Eu apresento sempre como eu gostaria que fosse apresentado para mim um conteúdo. E eu vou trazer aqui essa questão da marca pessoal como sendo aí a voz por trás dessa reputação que a gente não presta tanto atenção aí. E não é o método exato que eu trago na minha assessoria, mas eu divido esse projeto aqui como o Know, Show e o Grow, né? Então é o saber aí, o mostrar e o crescer, tá? E a gente vai começar. Primeiro, eu vou aqui me apresentar um pouquinho para vocês. Bom, eu sou, né, Paulo Moretti. Eu sou o único publicitário casado, especialista em personal branding, coach harleiro porque eu adoro motos e que desenvolveu uma metodologia única, cientificamente comprovada para a construção da plataforma de marca pessoal para assessorar profissionais em qualquer momento das suas carreiras no Brasil, Estados Unidos e Angola que queiram, né, alinhar ou construir ou realinhar as suas marcas pessoais em um momento que eu falo que os profissionais estão comoditizados, né? Então, um primeiro ponto nessa apresentação, para alguns, isso, né, quando eu apresento e eu consigo ver o rosto de todo mundo, eu vejo ali um certo ar do tipo, pô, o cara já começou como único, né? Que baita arrogante este cara que o Marcelo trouxe aqui para começar a falar. Mas, na verdade, gente, isto que eu estou trazendo para você, esse pitch aqui, rápido, que menos de um minuto eu me apresentei, ele é um pitch que já é um posicionamento, que diz quem eu sou, o que eu faço de diferente, para quem eu faço, onde eu faço, por que eu faço e qual a necessidade do que eu faço. Então, ele é estratégico exatamente para que eu traga a atenção de vocês para mim, né? Então, poxa, eu começo ali com o lado mais pessoal, quando eu falo casado, harleiro, né? Eu trago um lado emocional, depois eu trago o diferencial, porque afinal de contas, especialista em marcas, publicitário, muita gente é, mas eu começo a agregar
alguns pontos e isso trazer no holofote para cima de mim. Então, criou uma metodologia. Poxa, Paulo, como é que é essa metodologia? Tomar um café que eu explico. Né? Foi assim que eu e o Marcelo começamos a história. Né? Então, pô, como é que é isso aí? E a gente conversando. Poxa, mas por que Estados Unidos, Brasil, né, e África, tal? Poxa, são espaços que eu conheço várias pessoas e que tem muitos profissionais brasileiros, enfim, também. Mas aí qual que é o diferencial? Que querem construir ou realinhar essas marcas. Tem gente que não tem a noção do que é marca pessoal. E o que você quer dizer com comoditizado? E isso eu vou explicar daqui a pouquinho para vocês. Junto com essa questão do publicitário, que eu já há 32 anos eu tenho estúdio de criação, né, e há 15 eu já lido com essa questão da marca pessoal. Eu tenho aí o mestrado em neuromarketing, como o Marcelo falou, onde eu validei cientificamente a minha metodologia, e até o momento eu sou o único profissional na minha área no mundo que tem um método cientificamente comprovado para trabalhar com isso. Tenho uma pós em branding, tenho uma pós agora recente em neurociência, mindfulness e psicologia positiva, que já também dela surgiu uma ferramenta que eu vou começar também a aplicar nos processos ligados à inteligência emocional. Tenho aí, né, a formação em perfil comportamental, inteligência emocional, coach e microexpressões faciais. Eu falo que tudo isso é para poder entender esse serzinho simples que é o ser humano, né, para poder ajudar a extrair o melhor de vocês na hora que a gente está trabalhando com marca pessoal. Sou autor e coautor aí de diversos livros, tá? Depois, ao final, eu vou deixar ali os meus contatos e tem o meu site e alguns e-books desses que estão na linha de baixo aqui, vocês conseguem baixar gratuitamente lá no site. Agora, em setembro, eu lancei meu último livro aí, A Marca Pessoal que Mudou a História. Eu fiz uma união, né, da metodologia que eu trabalho com algo interessante que foi, eu vou tratar desta forma, que foi o personagem, vamos trazer, não estou falando de personagem de forma caricata, muito pelo contrário, mas da imagem de Jesus. Fiz um paralelo. Então, falo de networking, como a gente faz networking? Como Jesus fazia, né? E aí pega um versículo bíblico que corrobora essa ideia. Poderia ter feito com Madre Teresa, com Gandhi, poderia ter feito com vários personagens, né? Mas decidi fazer com Jesus, que eu acho que me representa muito bem. Tá? Também sou professor convidado em diversas instituições educacionais para falar desse tema, que é mega, mega, mega importante para os nossos dias. Já desde 2012 eu falo da importância, né, da marca pessoal como a moeda de troca do profissional. Lá atrás eu falava do futuro. Hoje é o presente, não tem jeito. Né? Nós precisamos disso e aí vocês vão entender o porquê no decorrer aqui do nosso papo. E eu quero deixar uma frase aqui, uma pergunta para vocês refletirem até o final, não é? E aí que eu dou a resposta lá no final. O que você acredita que faz com que as pessoas te ouçam antes mesmo de você saber o seu, né, de saber o seu currículo, de conhecer a fundo quem é você ali, né, profissionalmente falando? E é isso que a gente vai tratar aqui hoje para entender um pouco mais, tá? A gente está falando que a sua imagem ela é muito importante, principalmente porque ela fala antes de você, tá? Sabe aqueles 5 segundos quando a gente, com certeza todo mundo aqui já passou por isso, né? Todo mundo já deve ter visto uma pessoa assim como eu, vocês que estão me vendo pela primeira vez, já criaram uma imagem do Paulo, né? Antes mesmo de eu falar alguma coisa, né? Os posts que falaram que ia ter a palestra, tudo mais. E a gente tem que tomar um cuidado muito grande, porque essa imagem ela pode estar dizendo alguma coisa errada, pode não estar alinhado com aquilo que a gente quer passar para o mercado, para as pessoas. Tá? Eu tenho um exercício que eu trabalho, que ele é muito interessante, que eu chamo de imagem percebida e imagem projetada. Como eu me vejo e como os outros me veem. E geralmente, aí depois o Marcelo pode até dar uma passada de como foi para vocês entenderem, mas geralmente essa percepção ela é, não digo totalmente desconexa, mas às vezes ela é meio nebulosa e aí você começa a ver que as pessoas têm uma percepção sobre você muito interessante e que você não está tendo sobre você,
o famoso sabotador. Ah, eu não sou assim. Ah, eu não. E as pessoas estão te vendo assim. Né? A gente está falando de algo que vem antes do crachá. A gente está falando exatamente de reputação. A coisa mais preciosa que nós temos nesse ativo que é a nossa marca pessoal. Né? Porque, como eu disse aqui, o crachá, ele vai, tá? O que vai permanecer é exatamente a sua reputação. Eu falo isso por experiência muito pessoal. Meu pai, ele foi por 27 anos um profissional que cresceu dentro da Ericsson e terminou sua carreira lá. E até hoje, algumas pessoas que eu ainda tenho do hall de amizades dele e tal, têm a lembrança dele, depois de tanto tempo fora da empresa. Né? Então, isso é muito bacana, porque é exatamente isso. O que você deixa, o seu legado. Né? Existe um novo jogo que não é tão novo, mas vamos dizer assim, que é um Eu jogo que falo, tá. se você me Oi? permite um aporte, Claro. é pro bem ou pro mal, né? Opa, Pro bem ou pro exatamente. mal. Eu tenho certeza absoluta que a lembrança do seu pai é uma lembrança para lá de positivo, mas Exato. é pro bem e pro mal. E um ponto que o pessoal tem que ter na cabeça, né, é que o mercado é desse tamaninho, né? Ah, não, mas eu tô aqui no interior. É rastilho de pólvora, né, Paulo? A pessoa tem que ter o cuidado com... Primeiro, cuidado com o ser humano, né? Que do outro lado da mesa tem uma pessoa que é igual a você Exato. e que o mercado se fala, né? Então a gente precisa se Exatamente. cuidar de todas as formas possíveis que o mercado se fala. Não, é perfeito. E esse é um ponto importante. Por isso que a gestão da marca pessoal ela é muito importante. Para que você não deixe que os outros decidam aquilo que é teu, né? Aquilo que você quer realmente transmitir, que você tenha esse poder de indexar na mente das pessoas as melhores coisas. E aqui é exatamente isso. A gente está falando de visibilidade com relevância. Né? Muita gente se joga no mercado aí de forma abrupta, achando que está fazendo a coisa de maneira correta, e pelo contrário, né? A história está bem aqui, né? O currículo, ele é o teu ingresso, as pessoas vão olhar ali, eu brinco, né? Você não entrou na empresa pelo seu lindo rostinho, você não foi contratado para prestar um serviço pelo seu lindo rostinho, foi pela sua capacidade técnica. Só que ela tem que estar aliada à tua marca pessoal, porque é isso que vai te manter no jogo. Não adianta você ter um currículo lindo, maravilhoso, e ser uma pessoa mala, que ninguém consegue trabalhar com você, né? Aquela pessoa arrogante, uma pessoa que só elas têm a verdade, enfim, que dificulta você liderar um time, liderar uma empresa, enfim, né? Liderar uma área de atuação. Né? É o que está aqui embaixo. A experiência, ela abre portas, mas é a reputação que vai te manter ali em quais salas você vai poder participar, né? Quais portas vão ser abertas para você? Ela gera essa visibilidade. E isso é interessante demais, porque essa visibilidade ela tem que ter, ou melhor, ela vai gerar confiança. E se não gerar, é só barulho, que é o que a gente ouve muito, eu vou falar um pouquinho ali na frente, do famoso, de forma pejorativa, é o marqueteiro. Ah, o Marcelo é marqueteiro, cara, fala demais, mas não faz. O marketing, vocês vão ver, o marketing é muito bom, só que a gente usa ele de forma errada. Então, a visibilidade que não gera confiança é só barulho, porque está aqui o maior capital que você tem é a tua marca pessoal, é o capital de influência. Gente, vocês não têm, alguns até têm, tá? Mas a maioria não tem noção do quão importante é você trabalhar a sua marca, do quão importante é, você ser líder de pensamento numa área de atuação. O trabalho de marca pessoal é exatamente a gente construir uma reputação para que as pessoas, a hora que falarem da tua área de atuação, é o seu nome que venha primeiro lá. Tá? Ah, seguindo aqui, vamos lá. Para vocês terem uma ideia, foi feita uma pesquisa entre Brasil e Portugal, com 473 executivos, que mostrou que uma marca pessoal forte está exatamente ligada a sucesso profissional, empregabilidade e bem-estar. A gente não está falando de uma modinha, a gente não está falando de algo que é passageiro, a gente está falando de uma estratégia que, trazendo para o mundo aqui de vocês, que vai elevar o valuation da sua marca, que vai, né,
trazer uma visibilidade grande que é o vale quanto pesa. Quem não vai querer ter um profissional como você na empresa? A gente está falando de marca e ela não é só escrita, ela é cultivada. Tá? Muita gente acha que simplesmente pegar e fazer, vamos lá, um processo como o Marcelo passou comigo, outros tantos profissionais, e com outros profissionais que atuam com essa área também, e eu escrevi ali a minha visão, minha missão, eu tenho um propósito, agora tenho um posicionamento, está escrito bacaninha, só vou jogar ali. Né? A gente precisa viver, a gente precisa cultivar. É aquela história da gente, com todo mundo aqui já viu isso, ou talvez tenha passado, você ver uma celebridade, um esportista, uma atriz, um ator, sei lá, né? Ou até mesmo um executivo, alguma coisa assim, nas redes sociais e achar o máximo, se deparar com essa pessoa, ou no aeroporto, ou em algum evento, e tentar conversar com ela, fazer uma selfie, e a pessoa ser extremamente o oposto daquilo que ela mostrou na rede social. Está aqui, você não está sabendo cultivar. Né? Então a gente tem que ter cuidado, exatamente, a forma como você pensa e fala, né? Isso, como você impacta as pessoas, né? Como você se comporta. Eu podia estar aqui de camiseta regata, domingo, de manhã, né? Eu podia estar aqui de barba por fazer, mas não. Que imagem, cara. Eu podia estar aqui e falar, pô, tá muito legal conversar com vocês. Marcelo, nossa, eu estou super contente nesse domingo de manhã, né, de estar aqui com vocês, sabe? Tudo isso não parece, mas a gente fala. E o corpo fala. Então, o comportamento da gente, a fala da gente, a imagem da gente, tudo isso importa. Ah, Paulo, o que importa é o meu currículo. Verdade. Teu currículo ele é muito importante. O lifelong learning é muito importante. Só que é o seguinte, se sua marca não projetar isso de forma interessante, de forma que conecte, as pessoas não vão te ver assim. Eu tenho um executivo que é brasileiro, ele está no Chase, acho que é Ohio, se eu não me engano, área de tecnologia. E ele me procurou porque ele falou assim, Paulo, cara, eu tenho muito conhecimento, eu sou muito bom no que eu faço, só que eu me aplico para algumas vagas e eu não consigo, mas o outro cara que conhece muito menos está se dando bem no meu lugar. E ele entendeu que depois do processo todo que não era só o currículo, ele precisava se posicionar como esse executivo que realmente tem um conhecimento. Quando você agrega tudo isso, você tem uma estratégia. A gente precisa entender a imagem percebida e projetada, eu preciso saber o público com quem eu quero falar para criar uma comunicação assertiva, gente, tá? Essa frase aqui é o que os outros dizem quando você não está. Esse é o sonho de todo mundo, né? Uma sala de reunião, num grupinho, numa roda. Poxa, o que será que falaram de mim quando eu fui embora? E eu vou falar para vocês. Aí vem o sabotador que a gente estava falando, né, Marcelo? Durante muito tempo, eu tive isso na minha vida. E de vez em quando a gente ainda tem, para ser sincero, tá? Ninguém é super-herói. Mas hoje eu tenho clareza. Por exemplo, o Marcelo e eu fazemos parte de um grupo de networking de executivos e que eu entrei lá, eu acho que era a pessoa mais improvável para estar naquele grupo. Mas hoje eu sou uma referência dentro do grupo, tá? Porque a gente está falando de executivos de grandes empresas com faturamentos milionários e tal. E hoje eu tenho a tranquilidade de sair de um evento e saber, ou chegar no evento e saber que se fui citado, eu fui citado da forma correta. E eu ouço muito isso. Ah, já ouvi falar muito bem de você. Ah, nossa, eu queria te conhecer. Poxa, que bacana que você veio e tal, não sei o quê. Olha, a gente estava falando do teu tema. Exatamente isso. Por quê? Ah, porque é o ego? Não, porque eu construí uma estratégia para que eu criasse a minha reputação em cima daquilo que eu quero que eu seja conhecido como referência na minha área. E isso, então, quando falam de mim, né, e obviamente isso também entra o lado pessoal, tá? A forma como eu sou, quando isso tudo está muito alinhado, você não precisa se preocupar do que vão dizer de você. Vão dizer aquilo que você está transmitindo e aquilo que você é. A gente não está falando de autopromoção, a gente está falando exatamente de posicionamento.
quem eu sou, o que eu faço, para quem eu faço, onde eu faço, por que eu faço. Quando eu tenho isso muito claro, não tem para ninguém. Não é? É pegar e transformar o que você é na sua carreira profissional, que pode ser uma carreira de 5, 10, 15, 20 anos, dependendo do profissional, né? E transformar essa trajetória em autoridade. Mostrar que é o que eu gosto de falar muito para os executivos, né? Quando a gente fala, principalmente, se apresentar, né, ali e trazer o seu conhecimento para o LinkedIn, não é você ser mais um para falar o que é finanças, né? O que é trabalhar com valuation. Não, é você trazer a sua opinião. A gente discutiu muito, eu e o Marcelo, sobre isso. É você dar a tua cara para o negócio, é você trazer autoridade, ser líder de pensamento. Volto a falar, é a hora que falarem de finanças, é o teu nome que venha primeiro ali na discussão. Por quê? Porque, poxa, que legal a forma como o Paulo vê, o fulano vê, olha que bacana como ele resolveu essa situação, como ele entendeu, né, esse momento, e a gente trazer a nossa visão para o jogo. Mas por que então, Paulo? Blá, 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 você está falando para caramba aí de marca pessoal. Por que eu estou falando exatamente de marca pessoal nesse nosso encontro aqui? Simplesmente porque o papel de vocês mudou, né? Vocês não são mais meros profissionais observadores que sentam ali na sua mesa, né? Ou seja, no home office, seja de como for, no seu trabalho, e você faz simplesmente o seu trabalhinho, não menosprezando, tá? Mas só para usar o termo, né? Fazendo ali o seu trabalhinho, tá tudo certo, no final do dia fechou o seu notebook, você é influenciador estratégico dentro e fora da empresa. Você representa muitas vezes, mesmo prestando serviço, não sendo contratado, você é embaixador de uma marca corporativa. Você não percebendo, você influencia, né? E inspira pessoas que querem ser profissionais como você, alcançar os méritos que você alcançou, o galgar os postos de trabalho, né? As posições profissionais que vocês galgaram, atender os clientes que vocês atenderam. Então, assim, a gente precisa entender que não dá mais para achar que eu sou simplesmente um profissional da área de finanças. Eu sou um profissional que influencia e impacto pessoas, impacto empresas, negócios, e eu tenho que trazer isso para o jogo. Eu tenho que dizer que eu sou bom para caramba naquilo que eu faço. Só que é o seguinte, os profissionais precisam entender que eles precisam fazer o marketing pessoal online e offline, né? E aqui entra um grande ponto que eu trago, que é a questão de saber fazer o marketing. Eu ouço muito isso. Ah, Paulo, o que você trabalha com o quê? Eu trabalho com gestão de marca pessoal. Ah, não, eu já faço meu marketing pessoal. Gente, tá errado. Não, nós não estamos falando da mesma coisa, tá? E outra, a rede é minha. As minhas redes sociais, elas são minhas. Eu faço o que eu quero. Lê do engano. Um erro gravíssimo. Hoje é a tua porta de apresentação. O que você faz impacta você, os outros ao seu redor, a empresa. Então você precisa saber lidar muito bem e trazer para o jogo o que você quer mostrar para o mercado que você traz de diferencial competitivo. Por isso que a gente está trabalhando hoje aqui esse bate-papo sobre personal branding. Ele precede o marketing. Muita gente confunde. São dois temas extremamente importantes, dois conceitos extremamente importantes, porém que andam juntos. Eles precisam estar conectados, de mãos dadas, é o que eu falo, né? Não dá para eu fazer uma marca, ter uma marca pessoal, sem trabalhar meu marketing pessoal. E não dá para eu fazer um marketing pessoal se eu não conhecer a minha marca pessoal. Tem um gap muito grande aí. Eu preciso, então, trazer isso para muito próximo. Eu preciso comunicar estrategicamente aquilo que eu sou como marca, né? Se eu sou um cara que tem conhecimentos aprofundados, científicos, eu vou trazer isso, a imagem percebida. Como que eu quero ser visto? Eu quero ser visto como um acadêmico, eu quero ser visto como um profissional de inovação. Eu tenho que trazer isso para o jogo. E o meu marketing, a minha comunicação online e offline vão trazer isso. Eu vou falar um pouquinho mais lá para frente, quando eu entrar no Know, no Show e no Grow, sobre esses pontos aqui.
Mas aí vem a grande pergunta, que foi a primeira que o Marcelo sofreu comigo lá, que é o seguinte, e é onde está o maior problema da maioria dos profissionais. Uma perguntinha simples. Quem é você? Se eu fizesse essa pergunta aqui aberta, tá? Que ela demandaria um tempo aqui para a gente poder eu justificar a minha colocação. Se eu fizesse essa pergunta aqui rapidamente, o que eu mais ouviria aqui é nome, dependendo do caso, idade, profissão. Se eu faço isso e faço para um segundo, e aí o segundo coloca ali junto, de repente, que ele também trabalha na empresa tal, fazendo isso e aquilo, se eu perguntar para o terceiro vai inserir mais alguma coisa. E se eu voltar no primeiro e falar, agora que eu sei que você tem o nome tal, a idade tal, e a sua profissão é essa, se eu te perguntar de novo quem é você, o que você me falaria? E aí as pessoas começam a ficar desesperadas. Por quê? Está aqui a primeiro gap para a gente trabalhar a marca da gente. Nós não sabemos nos promover. A gente, isso que eu estou trazendo aqui, ele é um exercício que, na verdade, o Scott Badbury, que é um ex-executivo da Nike e da Starbucks da parte de publicidade, ele fazia nas contratações dele. Então ele perguntava para ela quem era ela, conversava um pouquinho, e falava, bom, agora que eu sei você, quem é você, agora que eu sei isso? E fazia com que a pessoa trouxesse mais informações. Então eu não sou só um nome, uma idade, uma profissão, eu tenho gostos, eu tenho hobbies, eu tenho desejos, eu sou casado, né? Tenho filhos, enfim, adoro viajar, tomar vinho. Tem tanta coisa. E a gente deixa de nos promover, nos vender, né? Num primeiro impacto. Por quê? Porque a gente não conhece o produto que a gente vende. Olha que absurdo. Por isso que eu falei, esse trabalho de você fazer o olhar para dentro, o autoconhecimento, que é a base do meu trabalho, autoconhecimento e neurociência, é exatamente isso, gente. É você fazer essa descoberta, é muito louco, mas é uma descoberta de tanta coisa que a gente tem de bom e de diferencial. Eu trago alguns cases, Marcelo, acho que não tem problema eu ir conectando aqui, tá? Porque são exemplos de casos reais. Eu tive um piloto brasileiro que ele era líder da Qatar Airlines, do time de pilotos da Qatar Airlines, e fazia gestão de crise e tudo mais. E aí agora, há um tempo atrás, entre aspas, ele se aposentou, né, dessa parte. Ele faz alguns voos freelancers comerciais para executivos, mas no final do processo dele, ele soltou para mim uma grande pérola, porque aí qual que era o movimento de carreira dele? Ele ia ser agora mentor, baseado em neurociência também, mas mentor de executivos e pilotos para alta performance, para ações de alta performance, tá? E ele me solta a pérola seguinte, no final do processo, e isso que ele não tinha diferenciais, tá? Não, Paulo, sabe o que é? Que o ano passado, eu, junto com o meu time da Qatar Airlines, a Gulfstream, que é dona do jato, e a NASA, recebemos o Guinness pela volta mais rápida ao redor do mundo com um jato comercial. Mas, porra, cara, você me traz isso só agora? Como assim? Né? Então, quem não vai querer fazer um curso, ter um mentor que tem um ponto como esse? Eu tenho um outro cliente que foi diretor da Disney por 15 anos. É um grande destaque. Tem um membro do nosso grupo, lá do Open Mind, que eu estou mentorando, ele está na ONU, no Canadá. E ele está se aposentando e ele vai ser conselheiro consultivo e tal. Demorei, acho que umas 4 sessões para conseguir mostrar para ele que ele não era um funcionário público, tá? Mas que ele tinha uma marca por trás que dava, eu falava assim, ele é da área de tecnologia também, ele falava assim, cara, você acha que entre você e eu, para falar numa palestra de tecnologia sobre Enterprise Architecture, que é uma área dele, quem que vocês acham que eles vão contratar? O Paulo, né, que fala sobre isso, ou o Celso, que é um ex-executivo da ONU. Então a gente precisa entender que a área que a gente atua, os nomes que chancelam a nossa marca também são muito importantes para a gente mostrar quem a gente é. E lembra que eu falei lá no começo da questão, somos, né, no momento que o mercado, que os profissionais estão comoditizados, é exatamente isso aqui, gente. Estamos entregando mais do mesmo para o mercado. Nós estamos entregando currículos iguais. Ah, Paulo, mas currículo não é bom?
Eu falei lá atrás, né? A gente tem que ter o lifelong learning, a gente tem que estar aprendendo. Quem parou lá, lá atrás nas informações, não acessou a tecnologia, já dançou. Quem não acessou a tecnologia ainda de forma correta e não entrou na inteligência artificial, também já está para trás. Então a gente precisa estar nesse movimento de aprendizado contínuo. Só que é o seguinte, não é só isso. Porque, por que eu contrato o Marcelo e não contrato o Paulo? Mas o Marcelo tem duas faculdades de administração e de finanças. Mas o Paulo também. Mas o Marcelo fez um MBA numa especialidade X. Pô, o Paulo também. Mas o Marcelo fala duas línguas. Mas o Paulo também. Ou seja, eu estou brigando no mesmo patamar. E eu falo, é a hora que a gente precisa ir para um próximo nível. E esse próximo nível é gerar experiências memoráveis. É, por meio da nossa marca pessoal, juntar o lado técnico, hard skills, com os soft skills e encantar clientes, ficar gravado na mente dessas pessoas, passar por esse contato, né, onde a pessoa vai lembrar mais do Marcelo do que vai lembrar do Paulo. O currículo, gente, todo mundo tem na mão. O currículo está ali quando você vai para uma entrevista, quando você vai para uma negociação, se você está prestando serviço pela tua empresa, você está ali, as pessoas já te conhecem, já te pesquisaram, né? O currículo está ali. É a conexão que vai gerar o próximo passo e que vai facilitar todo o processo. Marca pessoal, gente, é exatamente como as pessoas veem vocês. As qualidades, tudo que elas associam, o comportamento, e aí entra o que o Marcelo falou, né? De bom e de ruim. E é a hora que a gente precisa saber trabalhar isso muito bem, fazer a gestão, que é o que as pessoas não fazem. Tá? E aí, como será que o mercado está vendo você hoje? Já começo a criar umas pulgas aí atrás da orelha de vocês, uns pensamentos. Como será? Provavelmente algumas pessoas já estão fazendo essa reflexão. Poxa, como será que as pessoas estão me vendo? Pelo seguinte, reputação não é currículo, visibilidade não é vaidade. Marca pessoal é uma imagem percebida, mais valor entregue. Tá? O Marcelo podia chegar e ter feito a maior propaganda minha lá na rede de vocês, e eu chegar aqui e ficar só falando de mim. Só falando e falar, pô, mas se o cara falou que ia trazer aí conteúdo e tá enrolando a gente até que, pô, Marcelo, você vendeu gato por lebre pra gente aqui. Então, é isso. Aquilo que eu sou como marca, eu preciso entregar por meio do meu marketing, da minha comunicação e dos meus trabalhos, né? Daquilo que eu faço profissionalmente. E é o que as pessoas não fazem. O que a gente vê muito, infelizmente, do lado pejorativo, é um marqueteiro. Fala muito e faz pouco, tá? Mas por que será, gente, que a gente tem dificuldade de construir essa marca pessoal? Exatamente porque a gente olha lá porque está rolando hoje em dia nas redes sociais e eu vejo o Marcelo bombando lá e falo, eu vou fazer a mesma coisa que o Marcelo está fazendo. Pronto, o Marcelo está se dando bem, eu vou lá e vou fazer também. E aí o que acontece? O famoso jargão que está hoje aí deu ruim. Aí dá ruim por quê? Porque o que o Marcelo está fazendo está alinhado com quem ele é na essência dele, é o marketing dele. Eu posso olhar e falar, bacana como ele está fazendo, como eu posso adaptar isso para minha marca pessoal? E não simplesmente fazer um copy-cole, né? O que a gente vê muito hoje? O pessoal terceirizando as suas marcas pessoais no LinkedIn para o chat GPT. Eu estou cansado de ver texto lá no chat GPT que o título, se vocês repararem, quem ainda já não pegou essa questão, todo o título do texto que a pessoa traz, todas as palavras estão com a primeira letra em maiúsculo. Isso é técnico do chat GPT. Muito hífen no meio de texto. Chat GPT, sabe? Tá errado usar? Não. A ferramenta está aí para a gente poder abusar dela. Eu uso para caramba. Só que a gente precisa imprimir a nossa essência, quem nós somos, trazer a nossa realidade. E a dificuldade está exatamente porque as pessoas, quando querem trabalhar o personal branding, né, trabalhar a marca pessoal, eu vou pôr tudo aqui para ficar mais fácil a explicação, mas o que acontece? As pessoas querem sair.
da falta do conhecimento aqui em cima, do autoconhecimento, e ir direto aqui em cima para o reconhecimento de marca, né? Então, ninguém constrói uma marca do dia para a noite. Alguns conseguem ter uma relevância mais rápido, sim, conseguem, mas isso é uma jornada. Eu estou construindo a minha marca na parte de personal branding há 15 anos e vou continuar construindo. Tá? Então, mas qual que é o problema? Como eu falei, as pessoas querem sair do autoconhecimento para o reconhecimento de marca. E existe uma jornada aqui. E a jornada é o seguinte: primeiro, vamos lá. Eu volto para explicar. Primeiro eu preciso me conhecer, como eu falei, né? Produto eu. Se eu não conheço o produto que eu estou vendendo, como eu vou vender esse produto bem? Então, quando eu gero autoconhecimento, eu faço esse trabalho todo, eu construo uma percepção para mim e para o outro. Né? Então as pessoas começam a perceber o Paulo de uma forma diferente. E o Paulo aqui também, eu começo a me perceber diferente. Quando eu começo a construir essa percepção, o segundo ponto, eu começo a gerar confiança para o outro e para mim. Porque eu começo a falar de forma mais assertiva, eu sei com quem eu quero comunicar, eu sei como as pessoas me percebem, eu começo a transmitir confiança e automaticamente eu também começo a gerar mais confiança para mim, diminuo o meu sabotador, né? E aí começo a trabalhar o profissional que eu sou. A partir desse momento é que a história fica bacana, tá? Quando eu gero a confiança, o próximo passo é gerar reputação. É algo assim. A gente está conversando, duas pessoas conversando, pô, o Marcelo está aqui falando com um amigo dele, pô, cara, eu estou precisando trabalhar, fazer meu marketing melhor aqui na empresa, aqui não sei o que, não sei o que lá. Cara, eu preciso fazer alguma coisa. Eu falo, poxa, eu sigo um cara chamado Paulo Moretti, um profissional que trabalha com personal branding, né? Eu vi lá que ele tem alguns livros escritos, eu vi já algumas palestras dele. Pô, o cara fala umas coisas interessantes. Isso é construção de reputação. Né? Eu estou começando a ser visto como alguém relevante neste momento, para uma situação, para uma necessidade. Quando eu construo esta reputação, o próximo passo é o quê? Valor. Né? E não é o valor financeiro que a gente está falando aqui. Né? É a mesma situação da conversa, só que ao invés de eu falar assim, a pessoa vira e fala para o Marcelo, Marcelo, cara, conheci o Paulo Moretti. Putz, eu fiz um trabalho com ele, ele tem uma metodologia fantástica. Olha, vale a pena. O cara mexeu nos pontos comigo ali que me fez ver de outra forma. A gente construiu toda uma estratégia, cara, e facilitou a minha percepção de marca. Hoje eu consigo me posicionar melhor na empresa. Olha, tá aqui o contato dele, conversa com ele, bate um papo, você vai gostar, vai fazer sentido para você. Eu tenho um embaixador da minha marca, não é? Alguém que está me promovendo, mostrando que este cara tem valor para a necessidade que você precisa. Tá? E o que eu falo no final da história, que a gente viu, é o famoso Olimpo da marca pessoal, o reconhecimento de marca, onde o que acontece? Quando pensam, como eu já falei, quando pensam na sua área de atuação, é o seu nome que vem primeiro. Isso é o que a gente deseja arduamente como marca pessoal. É aquela situação do tipo, fala lá com o Marcelo que o Marcelo sabe resolver isso. Se alguém para resolver isso, fala com o Marcelo. Se o Marcelo não souber, ele vai saber, alguém que sabe. Né? Você se torna referência. Estou usando bastante aqui o Marcelo porque a gente já tem amizade, eu posso abusar dessa facilidade aqui. Né? Mas é isso. Então, assim, não dá. E o que as pessoas fazem hoje pelo mero aparecimento nas redes é sair do autoconhecimento e querer ter o reconhecimento. Poxa, eu estou me matando na rede lá e não consigo meia dúzia de likes e, pô, as coisas não estão andando. Não adianta chorar, não adianta mimimi. Eu fiz igual o Marcelo. Não adianta. É a tua trajetória, é a tua história, é a tua estrada que está sem uma estratégia. Não dá para mudar isso. Alguns vão fazer mais rápido, sim, outros não. Para mim, gente, o processo de marca pessoal, né, de personal brand, é exatamente esse conceito que eu criei aqui. É o desenvolvimento da marca você para expressar o que? As suas habilidades, a sua personalidade e seu valor. A gente está falando de coisas internas. E qual que é o objetivo disso? Construir a reputação e aumentar o teu network, a tua rede de contato. Para quê? Para que as pessoas te busquem pelo teu conhecimento. É simples assim. É trazer o que tudo de bom, de diferencial que está aí dentro para fora, dar visibilidade, né? Comunicar isso para criar esta reputação que já existe, mas ela está fraquinha, muitas vezes tímida, porque a gente acha que não é tudo aquilo, tá? E aumentar essas conexões.
e aumentar de forma estratégica. Não é aumentar, falar, agora eu saí de 2.000 seguidores lá no link Conexões no LinkedIn, tô com 10 mil. Pô, lindo, maravilhoso. Mas vamos dar uma triada aí? Ah, tem desde, não menosprezando, gente, mas só para vocês entenderem que eu estou falando de estratégia. Mas tem desde estagiário até C-levels. Legal. Mas quem é o público com quem você quer se relacionar? Que vai fazer você alcançar os seus objetivos? Em 2 anos, a minha rede do LinkedIn saiu de 2.300 conexões para 7.500. Se eu pegar lá nos dados, eu posso garantir para vocês que 80 a 85% são executivos C-level, CEOs e fundadores. Por quê? Porque esse é o nicho que eu decidi trabalhar. O restante, eu tenho outros profissionais da área de branding, personal branding, alunos, né, que estão lá na minha rede, eu não descarto. Mas, às vezes, eu recebo conexões, lá, pedido de conexões, e eu vejo que não fazem parte do meu perfil, eu não atendo, eu ignoro. Por quê? Porque senão eu não tenho estratégia. Quem quer atingir todo mundo não atinge ninguém. E aí começa a tal história. A sua marca só vai fazer sentido quando ela estiver na mente das pessoas. Então, quando você não consegue trabalhar a sua marca de forma objetiva, você não consegue indexar ela na mente das pessoas. E aí a gente está falando de uma falta de posicionamento, que é o que a gente precisa, que eu já venho batendo nessa tecla desde lá do começo. Precisamos nos posicionar. Com quem eu quero falar, aonde eu quero falar. Eu tinha um executivo que ele estava lindo, maravilhoso lá nas redes, as postagens dele em inglês, bacana, e ele estava fazendo uma transição de carreira e o mercado que ele queria atingir era o mercado brasileiro. O que adianta ele fazer postagem em inglês lá? Porque ele estava morando fora, né? Totalmente fora o posicionamento dele. Ah, ele estava falando de 3, 4, 5 assuntos diferentes. Errado, né? Assuntos que não estavam conectando com o que ele quer, o que ele almejava na transição de carreira dele para cá. Então, tudo isso parece coisas simples, mas são erros muito comuns que as pessoas utilizam. Não é? A gente precisa evidenciar exatamente as nossas características na hora de comunicar a nossa marca pessoal para diferenciar do concorrente. É isso aqui, ó, quando eu falo de diferenciação. Tá? Um simples detalhe pode me transformar de um Hitler num Chaplin. E eu preciso sair, né, do mercado, eu preciso mostrar por que eu sou diferente. Tá? Eu preciso mostrar que a minha marca tem coisas muito mais valiosas do que a marca do meu concorrente. Vamos lá, agora eu quero aquecer um pouquinho a turma aí. Gente, pode abrir o microfone e me falar vou falar de importância de marca, tá? Que marca é essa que vocês estão vendo? Pepsi. Pepsi. Muito bem, alguém bateu aí, Pepsi. Obrigado. Né? Olha como é interessante quando a gente fala da importância de uma marca. Eu não trouxe a marca toda aqui, eu trouxe um pedacinho da marca e eu pedi para abrir o microfone e falar que marca é essa e falar um Pepsi. Então, sabe, o indexar na mente das pessoas, você pode gostar, você pode não gostar da marca, mas existe uma comunicação, uma relação com ela. E eu trouxe meia marca e já falaram Pepsi. Só que não. A marca que eu trouxe para vocês foi a Korean Air. E eu vou mostrar de novo, ó, vou recortar, vou voltar. Olha a diferença aqui, o cortezinho, ó, vocês estão vendo o cortezinho da marca aqui, do branco para cima. Olha a Pepsi. Olha aqui, eu vou trazer outra aqui para vocês verem exatamente isso. Olha a importância, e aqui a gente está falando um pouco de neurociência, tá? Conexões neurais, a gente está falando aqui de juntar o cérebro trino do Paul MacLean que nós temos, né? O nosso cérebro reptiliano, o cérebro do meio ali que está ligado ao emocional e o neocórtex, que é o límbico, é o do meio, e o neocórtex, que é o mais novo, a gente usa os três, mas nós temos conexões emocionais com as marcas. Né? Pode gostar ou odiar, mas a gente tem. Lembra que eu falei lá no começo? Criar experiências é isso, tá?
Vamos ver uma outra marca aqui, gente. Olha aqui, ó. BMW e BYD. Tá? Se eu tivesse cortado a primeira marca aqui da BYD bem na frente do B, com certeza vocês iriam olhar e falar: ah, isso aqui é uma BMW. E não é. Tá? Então, nós fizemos no curso com a da Coca-Cola. Eu trago a marca pedaço da marca e todo mundo fala Coca-Cola. Eu falo, tem certeza? Aí começa, não, Dolly, não sei o quê, as pessoas. A gente tem o emocional e o racional. Primeiro contato da marca é sempre emocional. Por isso que eu falo, a gente tem que ir para um segundo nível. Né? Quando você traz o racional, e aí eu falo, tem certeza? Aparece aqui, não, por que você acha que é Coca-Cola? Aí o pessoal fala, não, por causa do vermelho, das gotinhas, que eu trago a imagem lá. E aí tem gente que fala assim, não, por causa da letra, por causa do C. Mas não está lá aparecendo a letra. Então, a gente tenta racionalizar aquilo que nós já definimos como ok no emocional. Tá? Então, as nossas marcas, elas têm que fazer essa conexão muito forte. Por isso que eu falo da importância de trabalhar o branding pessoal. Ninguém vende bem aquilo que não conhece. Né? A sua marca aqui, no caso, né? Você tem que saber contar, né? Não deixar que as pessoas contem quando você sai da sala. Essa história tem que estar montada. Eu vou mostrar um pouquinho sobre história, sobre storytelling. Né? A gente precisa ser único frente à concorrência. Ninguém sai daqui. O Marcelo não sai daqui agora e fala, pô, tá calor e eu tô com sede, eu vou descer ali no posto, tem um to-go ali, e eu vou comprar uma lata. Não, a gente vai lá para comprar uma Coca-Cola, para comprar um Red Bull, para comprar uma cerveja, seja lá o que for, né? A gente não vai atrás da lata, a gente vai atrás da marca. A gente não vai atrás de um qualquer profissional, a gente vai atrás do profissional. E isso é muito importante na construção, né? Essa diferenciação. E quando eu falo de diferenciação, é isso aqui, ó, pipoqueiro. Para vocês, pipoqueiro é tudo igual? Né? Pipoqueiro tem essa percepção que a gente vê aqui, desse senhorzinho com a panelinha dele meio suja ali, né? Camiseta lá, a camiseta dele aberta, não sei o quê. Para a maioria, a gente poderia dizer, porque talvez nós, aqui um pouco mais experientes, tenhamos essa lembrança do pipoqueiro. Mas eu posso trazer, dizendo que mesmo dentro de um mercado comoditizado, a gente consegue se diferenciar. Não sei se vocês conhecem o Valdir, o pipoqueiro. Depois eu mando até o link aí pro Marcelo compartilhar. Mas o Valdir, hoje ele é palestrante e tudo mais, mas esse cara é do Sul. E foi feita uma entrevista com ele lá acho que foi a Rede Globo, né, contando. E aí mostra ele chegando no dia a dia dele de trabalho lá, tal. Ele fazendo asepsia no carrinho dele com álcool gel. O carrinho dele é isso aqui, ó, como vocês estão vendo, brilhando ali, né? Dá para pentear ali, você se enxerga no carrinho, ele falando da preocupação dele, aí, né, com a limpeza tal. Aí passa uma senhora, o repórter pergunta para ela, fala, nossa, conheço o Valdir, nossa, a pipoca dele é uma delícia, mas o que tem? Ah, tem tudo de bom. Eu, quando tenho um dinheirinho, eu paro aqui e compro, não sei o quê. Aí ele vai e tal, falando. Aí ele conta que o dia que ele ficou mais feliz na vida dele foi quando ele conseguiu comprar para ele e para a esposa, né, os jalecos e bordar o dia da semana no jaleco para que as pessoas soubessem que eles trocavam de uniforme todos os dias. Olha a preocupação da marca pessoal. E aí ele continua contando a história, ele fala que ele tem um cartão fidelidade, tal, que na 10ª pipoca lá, né, na 10ª vez que o cliente vai comprar, ele recebe lá uma pipoca gigante, e aí ele fala, para mim é uma felicidade, porque o cliente fica feliz com o pacotão de pipoca e eu muito mais, porque quando ele lembrou de pipoca, ele lembrou do Valdílio Pipoqueiro. Né? Então, olha a preocupação de se trabalhar a marca pessoal. O produto é commodities. O produto de vocês pode ser um produto que vários concorrentes tenham, mas mesmo assim eu consigo me diferenciar. E eu mostro para vocês como isso realmente é verdade. Saber contar a história e construir valor. E a gente vai falar de um commodities, água. Né? Como diz um amigo meu, água é água. Né? Mas vamos lá, ninguém aqui, pelo menos eu espero,
eu nunca ouvi, né? Sabe quanto custa uma garrafinha de água, né? Ou 350 ml, ou 500, vamos falar de 500 ml de água na sua casa. Ninguém nunca parou para fazer essa conta, né? Do valor da sua conta de água. Bom, 500 ml custou tanto. Não. Mas uma garrafinha de água no supermercado. Vamos falar que essa garrafinha de água no supermercado vai custar ali uns 2,50 por aí. Se eu pegar essa mesma garrafa de água que eu comprei no supermercado a 2,50 e pegar num frigobar de um hotel, ela já vai custar uns R$ 6, R$ 7. Essa mesma água, se eu pegar essa água num to-go ali do aeroporto, naquelas lojas do aeroporto, já virou 10, R$ 12 fácil. Poxa, mas não é a mesma água? É, mas tem uma história sendo contada ali. E eu quero mostrar para vocês que saber contar a história da gente é muito importante para a gente poder diferenciar a nossa marca do mercado. Eu quero apresentar para vocês essa água aqui, né, a Água de Cristallo, que é um tributo a Modigliani, que é ali um escultor, não foi, né, um escultor e um artista plástico famoso italiano. Essa garrafa que vocês estão vendo aqui, ela foi construída, né, foi criada pelo Fernando Altamiro, que é um designer de garrafas de luxo. Ela contém, nessa garrafa, que é uma garrafa feita ali de ouro 24 quilates com diamantes, tá? Ela contém uma água que é extraída das fontes naturais de Fiji e da França, combinada com uma água glacial retirada, né, dos glaciais da Islândia. E ela vem envasada nessa linda garrafa. E se você quiser comprar esta água, né, essa garrafinha aqui de 1 litro dela, aliás, de 750 ml, você vai pagar US$ 60 mil. Aí você vai falar assim, pelo amor de Deus, né? O Marcelo já está querendo saber até para fazer o Pix já, mas assim, eu não pagaria. Tá tudo certo, eu também não pagaria. Assim como tem gente que comprou. E aí eu vou falar uma coisa para vocês. Eu cunhei uma frase há um tempo atrás, há um bom tempo atrás, que virou a minha chavinha como profissional, que é: você não é para todo mundo e nem todo mundo é para você. Quando isso cai na tua cabeça e você entende, tá claro. Eu não tenho poder aquisitivo e não tenho interesse de comprar uma água de US$ 60 mil. E está tudo certo. Não é para mim. Não é? Assim como a gente não tem, às vezes você faz um trabalho, você faz uma proposta e a pessoa não aceita, está tudo certo. Não é daquela pessoa. Isso é você ter foco, ter clareza do público que você quer atingir. Não é? Então, quando você tem clareza, você sabe contar a sua história, você traz os valores, os diferenciais, os atributos de valor dessa marca, você gera desejo, gera experiência, automaticamente você tem a venda. É isso. Então, hoje, quando eu converso com alguns profissionais que vêm bater um papo comigo, eu falo dos livros escritos, eu falo da metodologia cientificamente comprovada, eu falo das inteligências artificiais que eu desenvolvi para trabalhar a marca pessoal no LinkedIn, eu falo dos clientes que eu atendo, pronto, acabou. Eu deixei de ser um commodities e me tornei, né, um tributo a Modigliani, modo de dizer. Por quê? Porque o meu público está vendo o valor. Ah, tudo isso fez um diferencial. Poxa, ele atende esse, aquele outro. Nossa, se essas pessoas fizeram esse trabalho com ele, eu também quero fazer. A gente gera o desejo. E aí, estando alinhado, questões, né, de percepção de valor, a gente fecha negócio. É assim, é saber contar a nossa história para o mercado. E saber contar a história mostra o poder da marca pessoal. E aqui eu não entro numa coisa muito interessante. Em 2022, eu conheci um cara chamado Ricardo Bellino. Esse empresário brasileiro foi sócio do Donald Trump, né? Dentre outras coisas. Aqui ele tem autor de livros também, ele é um deal maker. Esse cara, ele fez uma façanha, e foi por isso que nós nos conhecemos. Ele foi o primeiro brasileiro a fazer o valuation da sua marca pessoal. Esse cara, ele contratou um escritório especializado em ativos intangíveis e valorou a marca dele em R$ 78 milhões, tá? E ele conseguiu integralizar isso ao patrimônio, ao balanço patrimonial da empresa dele. Ou seja, a empresa dele hoje vale 78 milhões a mais
em função da marca pessoal dele. E não contente, pessoal, ele falou, Paulo, eu preciso monetizar isso. Não é? Isso não basta só estar no meu balanço. O que ele fez? Ele foi atrás de uma empresa chamada Chiefs Group, né? E ele abriu ali uma wallet, uma carteira onde ele troca tokens por horas de mentoria. Né? Então, com isso, ele conseguiu valorar. E ele fez algo muito mais bacana ainda. Ele foi atrás de uma empresa chamada Human IPO, que é uma empresa americana, que é uma bolsa de valores humanos, que até um tempo atrás o único brasileiro que estava lá era o Pelé, né? E ele hoje faz parte dessa Human IPO e lá possibilita você transicionar, né, o seu tempo por ações. Então ele tem lá ações da marca dele que você compra e troca por horas de mentoria, por palestras, enfim, de acordo com o que você queira. Então, olha a importância da gente trabalhar a marca da gente, né? Aonde a gente pode chegar entrando numa área de vocês aqui, falando um pouco de valuation, né? Então, poxa, olha o ativo que nós temos na mão, muitas vezes subutilizados. E aí a gente chega, né, não está no final ainda, mas aí a gente vai botar um pouquinho em prática isso, como vocês podem começar esse trabalho de marca pessoal de vocês. Então eu trago aqui essa ideia do No Show Grow, tá? E a gente começa com o No sendo a fundação. Eu digo que ninguém constrói uma casa começando pelo telhado. A gente precisa começar pela fundação dessa casa, né? E o No é exatamente isso. Então, onde a gente começa? Por onde eu falei lá desde o início: autoconhecimento, autenticidade. A gente precisa fazer esse trabalho interno de entender as nossas paixões, os nossos valores, os nossos diferenciais, as habilidades que a gente tem para trazer isso para o jogo, para que as pessoas possam saber. Eu sei as minhas, mas eu preciso que o público consumidor da minha marca saiba também. O outro ponto é proposta de valor, né? O que realmente te diferencia dos teus concorrentes? Pode ser aí um conjunto de habilidades únicos, pode ser uma abordagem não convencional de um problema que você resolva, ou até mesmo a história pessoal que você tenha, de superação, enfim, algumas coisas. Né? No meu caso, hoje, a minha trajetória, né, na questão acadêmica, com a metodologia, e esse mesmo é, executivo que eu falei agora, o Ricardo Bellino, 2022 eu fiz um estudo de caso que eu publiquei sobre a marca pessoal dele, eu publiquei numa revista científica, e essa semana eu lancei um outro artigo científico também que eu publiquei, porque ele foi agora o primeiro executivo, né, brasileiro, ele criou a CEO de inteligência artificial chamada Aurora Bellina, tá? Que está baseado em todo o conhecimento dele para assessorar startups a fechar negócios. Ou seja, ele conseguiu criar uma marca agora, por meio da inteligência artificial, que eu estou cunhando, que é a marca híbrida, ou seja, a inteligência humana, a inteligência artificial da marca pessoal, onde ele consegue nada mais, nada menos do que escalar o conhecimento dele. Né? O que eu, por exemplo, tenho problema, porque eu faço mentoria 1 a 1. Agora, por exemplo, no caso dele, ele está conseguindo, vai ser possível escalar, e isso tem uma probabilidade de milhões de reais em ganho ali. Né? Então, a gente precisa buscar entender, e todo mundo tem. Tá? Você pode estar pensando assim, eu não sou, fulano tem, eu não, síndrome do impostor. Todo mundo tem alguma coisa na sua história profissional, na sua trajetória, nas empresas que passou, né, nas áreas que atuou, que são propostas de valor que podem ser utilizadas. O outro, como eu fiz, é criar um posicionamento. Tem um posicionamento claro que traga exatamente aqueles pontos que eu citei, para que você consiga criar essa declaração de forma clara e impactante num pitch de 1 minuto, 1 minuto e meio, mostrando tudo de bom, né, que as pessoas estão perdendo de se conectar com você. O outro ponto é o show, é a manifestar. Agora que eu sei como construir ali um pouco a minha marca, né, como que eu agora manifesto, comunico isso para o mercado? Por isso que é a diferença entre marca e marketing. Aqui, digamos que seria o início do marketing. Primeiro é identificar o teu público-alvo. Quem quer falar com todo mundo não fala com ninguém. Então, quem é o público, né? Qual é esse público? Quais são as necessidades que esse teu público tem?
quais são os desafios, né? A gente ouve muito hoje o pessoal falar quais são as dores do teu público, tá? Compreender isso vai te ajudar a ter uma comunicação estrategicamente assertiva, tá? Então, hoje, por exemplo, no meu LinkedIn, eu tenho lá conteúdos baseado na imagem percebida que eu trago nos posts no dia a dia, algo mais leve. Toda quarta-feira eu faço uma newsletter com um conteúdo mais denso ali, porque um dos pontos da minha marca é confiança, determinação. Ó. Tem o lado sorridente, que é o lado mais alegre, que eu sou mais expansivo, e os meus textos levam, por exemplo, todo o meu texto lá da quarta-feira, da newsletter, começa, deixa eu te contar uma coisa, e termina com, bora lá trabalhar essa marca? Então eu imprimo esse meu DNA nessa história. Mas eu falo com o público que eu quero, e isso vai trazer alguns benefícios interessantes. Primeiro, as conexões que a gente quer ali de relacionamento, mas eu falo por experiência própria. Tiveram conteúdos que já geraram convites para podcast, já geraram contratações para palestra. Já tive pessoas que, por posts que eu fiz lá no LinkedIn, entraram em contato comigo ali no chat, no inbox, e falou: olha, você fez um conteúdo que está diretamente ligado com o que eu estou passando agora, eu queria bater um papo com você para entender como é que é o teu trabalho e tal. Essa pessoa não me seguia, não era a minha conexão, não curtia, não comentava, não tinha interação nenhuma na minha rede ali. Então, o que eu quero dizer para vocês, a importância de você ter alinhado, para você entender qual a necessidade do teu público, porque isso vai gerar, tá, até possibilidades. Existem headhunters, existem empresas que estão ali no mundo, por exemplo, do LinkedIn, né, falando especificamente do LinkedIn, observando e falando: poxa, olha que bacana esse texto aqui do Marcelo. Nossa, olha que legal como ele viu esse assunto e como ele se posicionou. Poxa, eu estou precisando de um executivo como ele aqui. Deixa eu mandar uma mensagem. Quem sabe ele não está disposto a bater um papo comigo. Você tem que estar aberto a tudo isso, ou seja, ser intencional e estratégico. Ah, Paulo, e o Instagram? Vai, por exemplo, aí cada um tem que, né, você não precisa estar em todas as redes. Eu vou falar um pouquinho também, mas seu público está lá. Ah, por exemplo, os executivos, a maioria dos executivos que eu tenho lá, não estão lá, que eu atendo e tal. Mas eu tenho um outro público que está ali. Por exemplo, eu já fui contratado por empresa, tá? Para dar palestra por causa do Instagram. E aí, se você for lá no meu Instagram, é outro tipo de comunicação, mais leve, ali o texto mais curto e tal. Então, é saber exatamente com quem falar em cada local. Preciso estar em todos os locais? Não, não precisa. Né? Mas você precisa ser intencional. Tá? Comunicação eficaz e storytelling, foi o que a gente tratou ali. Opa! A gente precisa saber transmitir a mensagem, como eu contei ali, da água principalmente, né? E essa narrativa precisa refletir exatamente tudo isso que a gente tem de bom, experiências, habilidades, valores, para a gente poder conectar com o público, fazer sentido. A hora que faz sentido, assim, é aquela tal história. Eu quero trabalhar com você. Nossa, eu quero fazer um projeto com você. Nossa, eu gostaria muito de você fazendo um podcast comigo. Nossa, a forma como você atua é a forma que eu queria aqui um conselheiro para minha empresa. É isso que acontece. Comunicação eficaz por meio do storytelling. Outro ponto importantíssimo, né? A maioria dos executivos se fecha no seu mundo, na sua área de atuação, e vive ali e só vai perceber que precisa de networking a hora que a situação está complexa, tá? Então, construa. E eu nem chamo de networking, eu gosto mais do netweaving. O networking, eu falo que ele é aquela coisa assim, a troca rápida. Eu quero fazer negócio com o Marcelo, tá? Eu vou fazer o networking ali e tal. O netweaving é algo muito mais profundo. É o você contribuir, né? E no momento certo isso voltar, tá? Não tem um ganho imediato, mas é uma estratégia, como está colocado aqui, de longo prazo que você constrói ali confiança, credibilidade e aí você constrói uma rede que vai te impulsionar. Já aconteceu casos de exatamente bater papo com executivos que não se tornaram clientes, mas a forma como eu atuei com ele ali na conversa,
que faz parte da minha marca, fez com que ele fosse um embaixador da minha marca e ele me indicou para outras pessoas que acabaram fazendo negócio comigo. Então, você trabalhar a tua rede e olhar também para o networking fora da tua área de atuação. Outras visões, outros pensamentos, isso ajuda demais na construção e na divulgação da tua marca. E Paulo, deixa eu pegar um gancho aí para Bora, comentar. Tem bora. uma executiva chamada Magali Leite. Magali Hum, Leite, né? Ela foi palestrante aqui também no FNP, mas lá atrás, quando ela era CFO da Beneficência Portuguesa, tá? Logo bacana. depois ela assumiu como CFO da Espaço Laser e hoje ela é CEO da Espaço Laser. Ela é uma pessoa interessantíssima para seguir, porque ela fala com paixão da Espaço Laser, né? E você percebe, eu não, eu não tenho nada a ver com a marca, não posso ir lá, né? Não se aplica a mim até onde eu fui informado, mas foi, pô, que bacana, que lugar legal. E esses dias ela fez uma postagem dizendo o seguinte: o network precisa ser interessante e não interesseiro. É, Muito legal. O network precisa ser interessante e interesseiro. E por que que eu estou chamando esse gancho, né? E aí, corroborando o que você comentou. Você tem que ser capaz de, pô, tô com um problema aqui, pô, deixa eu ligar para o Paulo aqui. Pô, o Paulo conhece isso, ele vai me ajudar, vou trocar uma ideia. Se ele não conhece, ele conhece alguém, tá? exato. Então, aquela história, né? Você tem que conhecer um contador, um advogado, antes de você precisar do problema, né? Então, brincadeiras à parte, pessoal, você ter essas conexões diversas, não só do seu setor, de modo que você possa saber a quem recorrer é importante. E você veja, né, a Magali Leite, para fechar aqui, falou com a gente lá atrás, há 3 posições de carreira atrás. E hoje ela, como CEO da Espaço Laser, eu sigo ela porque eu gosto do como ela fala, com a paixão que ela fala, sabe? E isso é muito interessante, né? Você vê que a pessoa ela vibra, vivencia e transmite uma emoção sobre o negócio dela. E ela não fala Ah, exatamente do que é o negócio, mas ela passa uma paixão, Paulo, que é uma coisa fantástica. não, Muito bacana. perfeito. Esse outro cara que é assim também, que você conhece, é o Dorival, que é o vice-presidente do McDonald's, que está lá no grupo. Também. Ele fala sobre liderança, fala sobre pessoas, e o legal dele, quem tem a possibilidade de conhecer, eu o mentorei, e eu conheço ele também ali mais no dia a dia, e eu conheci ele na empresa. A forma como ele é no grupo, a forma como ele foi comigo na mentoria, a forma como ele é na empresa, mega alinhado. É a mesma pessoa, e isso é um exemplo bacana, né? Então traz essa paixão, né? E ele contou ali, ele chamou uma pessoa que ele cruzou lá na empresa quando eu estava com ele lá, ah, e ele conhecia a história do cara, desde quando ele entrou na empresa, que o cara veio de fora do país, e depois trouxe a família, e que agora ele já tinha conquistado isso e aquilo, ele estava super feliz de ter feito parte da história, de ter acreditado no cara, tal. Aí você vê, né? E isso você vai construir uma rede. E essa rede está aqui, ó. Né? Acho que essa frase ela é muito bacana, né? Ninguém lidera sozinho, né? Conexões é que vão sustentar a tua reputação. Então não adianta você ter bonito no papel todo um posicionamento no trabalho de marca pessoal, se ela não representar a verdade, se ela não for externada por meio do networking, por meio das pessoas com quem você se conecta, né? E que aí ela sustente toda a tua reputação. Tá? Networking ele é o reflexo da sua contribuição, não da sua agenda. Tá? Então, muitas pessoas acham que, não, eu estou fazendo bastante networking, eu marquei um café hoje aqui, não, aquelas coisas, não, 15 minutos de bate-papo. Não, sabe, eu separei na semana, tá, no grupo que a gente participa, 2 encontros para fazer online. E às vezes as pessoas estão mandando para, olha, Paulo, pô, a gente podia marcar um café. Vamos marcar um café presencial, vamos bater um papo. Não é perder 1 hora, 2, é investir muitas vezes num futuro que você nem imaginou. Amanhã, talvez esse networking que você fez aqui hoje, sabe, abre uma porta lá na frente, no momento seu de transição, ou no momento que você está empreendendo, e aquela pessoa daquele café que você conversou, que você teve ali à disposição, vai ser a pessoa que vai te conectar no mundo novo, no seu próximo passo. Tá?
Presença online, importantíssimo. Muitos vão falar, que é um saco, não sei o quê. Mas você tem que estar lá. Hoje em dia é essencial viver nesse mundo também online, né? Então, dependente aí da sua área, né, ou dentro da empresa ou não, no seu negócio, mas mantenha seu site profissional atualizado, ou um blog, né, ou seu perfil das redes sociais. A pior coisa é você estar ali na tua rede, né, entrando na rede social da pessoa e ela está falando que ela está como, né, CFO de uma empresa X e ela já está na empresa Y, ou ela está tocando o próprio negócio dela, né? A foto da pessoa, você vê que a pessoa está jovem ali na foto e ela já está né, na outra faixa etária. Vamos lá. Então, parece coisa assim, brincadeira, mas são coisas extremamente importantes da gente notar ali, né? O teu texto tem muito claro do que você faz, né? O cuidado de você estar representando ali, é teu espaço, mas representa uma marca. Eu tenho o caso de um profissional que trabalhava numa marca de bebidas e nas suas férias ele postou uma foto sentado na praia, na mesa lá que ele estava, com a bebida do concorrente e ele foi demitido. Né? Pô, Paulo, mas o cara está nas férias dele. Não... Gente, existe um código, né? Existe um cuidado que a gente tem que ter. Né? Se você não tem esse cuidado neste momento com a empresa que está te patrocinando, vamos dizer assim, né? Bancando ali o teu salário naquele momento, ou que você está prestando consultoria, pô, se nesse ali, se você não tem, será que você está tendo esse mesmo cuidado no que você está prestando de serviço? Também ou você está levando de forma mais ou menos? Então, assim, é uma vitrine extremamente importante e ali vai mostrar a tua seriedade e depois que as pessoas te conhecem ali e te conhecem no presencial que dá um match, não, realmente é uma pessoa que está alinhada, um profissional que está alinhado, uma profissional que está alinhada. Exemplo aqui, ó, 72% dos recrutadores, né, analisam as redes comportamentais ali, né, ou desculpa, analisam a parte comportamental do candidato nas redes sociais. Postagens, interesses, ideologias, interações, valores morais, empresas que seguem até conexões. Então, Marcelo tem a rede dele bonitinha lá, ele me segue. Né? E a dele tá tudo ok. Aí o pessoal foi dar uma olhada, vai contratar o Marcelo e foram dar uma olhada lá. Pô, ele segue o Paulo Moretti. Deixa eu ver o Paulo Moretti aqui. Pô, o Paulo Moretti faz apologia ao uso de drogas e aqui o Marcelo coloca kkk, bate palminha e fica curtindo. Será que é interessante a gente trazer o Marcelo aqui para dentro? Será que isso não vai trazer um problema? É, gente, sabe, ideologias. Ah, mas então não posso postar sobre política? Pode, você pode, tudo que está aqui você pode. Só que você tem que arcar com as consequências, né? Então, o que que você quer? Eu brinco que assim, eu rumino as coisas antes de postar. Né? Eu não saio postando, eu paro e a pergunta que eu faço para mim, que vocês podem fazer para vocês é o seguinte: essa postagem que eu quero fazer, o que ela vai trazer de benefício para minha marca? Se você conseguir responder três benefícios ali, posta. Agora, se você vai ver que vai trazer dor de cabeça, para quê? O que vai te trazer de relevância? Sim, e aqui é pior, ó. 52% dos recrutadores descartam potenciais candidatos a partir de uma primeira análise comportamental na rede. Ou seja, as pessoas têm 52% de chance de ser contratada ou ser limada de uma contratação por aquilo que ela posta nas redes sociais. Então, não venham com a história de que a rede é minha, eu faço o que eu quero, porque o teu futuro pode estar sendo construído ou destruído a partir do que você está fazendo ali. Tá? Então, isso aqui é uma pesquisa da Human Research de Portugal. E a última parte é o Grow, né? A evolução. Vamos lá. Aprendizado contínuo, que foi aquilo que eu falei. Não adianta a gente construir uma marca também e ficar parado no tempo. Eu podia estar muito bem andando com a minha metodologia, fazendo. Tá, mas a inteligência artificial está aí. É uma forma de mais um passo para me destacar da concorrência. Daqui a pouco aparece outra coisa. Agora, muito em voga, a NR1, né, a questão da parte de saúde mental. Então, eu falar de inteligência emocional foi minha tesezinha da minha última pós em psicologia positiva, que saiu uma ferramenta.
Tá? Então, eu vou juntando ali o tijolinho em cima de tijolinho para me diferenciar da minha concorrência através do aprendizado contínuo. Mensuração de resultado. Ah, Paulo, beleza, então tá, vou para a rede social, mas como que eu vou saber se está dando tudo certo que eu estou fazendo? Tá? Existem alguns KPIs, você pode ver ali os impactos da tua estratégia através das próprias métricas de engajamento, curtidas, comentários, compartilhamentos de conteúdo, tal, ou também, né, de feedbacks de clientes, de pessoas aí que você tenha certeza que vão te dar feedbacks coerentes, oportunidades que venham a ser geradas, que apareçam aí no dia a dia, com convites para mesas redondas, palestras, para você escrever para alguma revista, para algum jornal na sua área de atuação e tudo mais, né? E ajudar aí isso tudo ajuda na sua abordagem mais assertiva de conteúdos a serem gerados. Outro ponto, né, é expandir a sua influência, e não é aqui a gente não está falando de networking, tá? É contribuir mesmo, certo? Com publicações, falar em conferências, né? Se aplicar, vai ter um evento da minha área de finanças e eu vou ver lá a possibilidade de se eu tenho como falar com alguém ou se eles têm um espaço que a gente possa fazer uma aplicação para palestrar sobre um tema, trazer um tema para debate ali, né? Isso tudo vai te ajudar a ser uma influência melhor na tua área de atuação, aí causando um impacto significativo na tua marca, tá? E no campo de atuação. A ideia é vocês construírem esse legado, tá? Ou seja, tem uma plaquinha, vocês estamos em construção. Isso não muda e a gente vai estar até o final da vida, porque afinal de contas, a cadeira é ocupada por muitos, tá? Só que poucos deixam esse legado. Então, com certeza vocês já tiveram alguém na vida que impactaram, né, a carreira de vocês e que vocês lembram com carinho, e essa pessoa deixou um legado, né? E a ideia é você ser lembrado exatamente pelo que você construiu com a tua marca pessoal. Empresas não compram só currículos, pessoal. Eles compram confiança. Sua marca pessoal, ela é o seu ativo mais importante, é um ativo invisível que transforma essa sua experiência toda aí vivida durante esses anos na área de atuação, né? Pessoal, e também do lado junto ao lado pessoal, transformando tudo isso em autoridade, certo? Então, respondendo aquela pergunta que eu deixei aqui, é a sua marca pessoal. Profissionais sem marca são apenas mais um crachá no mundo, tá? É um nomezinho que está ali no crachá, uma inscrição. A cadeira pode ser ocupada por muitas pessoas, mas a sua marca vai deixar, né? Mas a marca que você deixa, desculpa, nela, é só sua. Pode entrar outro na tua área, mas as pessoas vão lembrar de, o Marcelo, quando fazia isso aqui, era muito bacana. O Marcelo, quando a gente trabalhava com ele aqui, era assim. Isso é o legado, é o que a gente deixa de mais valioso para o mundo. Gente, é o recado que eu queria deixar. Não sei se eu me estendi aqui. Não, acho que estou Não, dentro do não, tá tempo. perfeito aí. Deixa eu falar um pouquinho aqui da exemplos da vida real e o melhor de tudo quando não é meu, né? Tony Aparecendo, a Regiane Abreu e o Lauria. Paula, daquelas bênçãos que Deus bota na vida da gente. O que eu sofri para arrancar de dentro desses dois corações os professores que eles são hoje. Então, a, a Regiane, então, que ela é tímida até não poder mais, mas é interessante isso, né? Que você falou de marca pessoal, né? A Regiane sempre foi uma profissional profundamente respeitada no setor dela, só que ela era muito quietinha, né? Ainda hoje é quietinha, ela ainda tá roxa de vergonha ali de eu estar falando dela, né? Mas quando a Regiane se apropriou do que ela tem, do que ela sabe, do que ela pode dividir, putz, surgiu uma professora que hoje, quando se fala de ESG no Brasil, é Regiane na cabeça, na hora. É, Na hora, na hora, na hora. E hoje ela é dona da empresa dela, né? Acho que é Ondas Sustentáveis, né, Regiane? Se eu falar besteira, me corrija aí, por favor. Mas sabe, então ela estava lá, com certeza ela estava fazendo um legado bacana nas empresas onde ela passou, mas ela desabrochou, cara. Isso é uma coisa tão linda de ver e Deus me deu essa felicidade de ver o desabrochar da Regiane como professora, se apropriando do conhecimento fantástico que ela tem e hoje reconhecida pela empresa dela e vai, né? E você outro vê cara só. fantástico é o Lauria. Lauria, eu tive a honra de trabalhar com ele lá na Wilson Sons, lá em 1512, né? Quando chegava, logo depois que as caravelas chegaram ao Brasil, mas ele hoje se fala de FP&A Brasil, você fala Lauria.
sabe? E é muito bonito de ver isso tudo acontecer e as pessoas se apropriando e vão vivenciando isso, né? E como você bem falou, a pessoa já estava ali vivenciando isso, mas não estava talvez se beneficiando ou se vendendo da maneira adequada e vendendo da palavra de uma forma positiva, tá, pessoal? Não adianta você ser fantástico dentro da sua casa ou dentro da sua empresa, né? Então a gente precisa saber comunicar, né? E outro ponto que eu Exato. queria comentar também você comentou do dividir o conhecimento, né? Tem pessoas aqui de vários setores aqui, tem alunos antigos e atuais, né? A Marcela mesmo, Marcela foi minha aluna ano passado, quebrei o galho, hein, Marcela? Quebrei esse galho. Mas Marcelo, como é que eu, como ainda em início de carreira, eu como aluno, eu graduando, como é que eu consigo dividir conhecimento? Você foi numa palestra, você foi num momento, passou a palestra do Paulo aqui hoje, faz um resumo seu, divide com as pessoas. Isso é uma forma de dividir conhecimento também, né? Sim. Então a gente precisa estar atuante, né? E dois exemplos um pouquinho mais técnicos, né? Eu tive o prazer de trabalhar com algumas pessoas, né? Uma no passado, outra no presente que eu quero trazer exemplo. O cara era veterinário, mas a área dele era super específica, mas ele botava no LinkedIn com uma forma tão curiosa que você que não era da área, você lia, pô, que interessante. Eu não sabia que esse bicho fazia assim, assim, assado, né? E hoje na empresa onde eu trabalho, na Granja Fria, tem um cara chamado Bruno Roque, que ele é o papa do BI da empresa. E as postagens dele são interessantíssimas sobre BI, mas não é com tecnicidade. Ele mostra, pô, como é que a ferramenta funciona, olha como é que funciona bem. É que você estava comentando, ele é um profissional exímio no que ele faz, né? Ele manja muito, é aquele cara técnico poderoso, mas ele consegue transmitir, pô, olha como é que essa ferramenta funciona bem, né? Então eu É, quis tangibilizar isso, pessoal, para não ficar só, putz, quer dizer que isso tudo que o Paulo fala é só para se leve? Não é, não é. qualquer área. É todos nós, independente de onde a gente esteja, onde é que a gente atue, né? A gente precisa, a gente pode e deve atuar dessa forma, né? Não, perfeito. É bem isso, não tem marca pessoal para qualquer área, para qualquer momento da carreira, entendeu? A gente precisa ter esse entendimento. Quem dera a gente saísse da faculdade sabendo já lidar com esse É tema. isso. Já seria fantástico, independente se você vai trabalhar por conta própria, empreender, ou se você vai seguir uma carreira executiva, né? Enfim, mas é bem isso. Acho que os seus exemplos são perfeitos, né? E fala da Regiane, né, que você colocou. Às vezes a questão do ser o tímido é um baita diferencial, né? O tímido pode, dentro de um contexto, ele pode trazer a expressão da confiança, né? Essa questão da pessoa mais ali austera, mais quietinha, tal, transferindo isso para confiança. Então, a gente precisa saber comunicar isso para poder trabalhar a marca pessoal. Então, o que muitas vezes a gente acha que é um limitador da gente, às vezes é um baita diferencial. Né? E a famosa sair da zona do conforto, né? O que eu sei que eu perturbei a Rangel para sair Ai, nem me fala, Marcelo. Fala, tá vendo, senhora? Eu tô falando dela há 5 minutos, Não, ela não mas faz. Então Paulo, ele não fala! quer. Mas eu dar aula hoje é um dos maiores legados, certamente, que o Marcelo vai deixar na vida, Marcelo. Assim, mas o que acontece? Eu tenho disfluência verbal, né? A famosa gagueira. E o Marcelo foi a pessoa, assim, mas depois de quase 50 anos, assim, tímida, com vergonha, ele falava: Não, Regiane, você tem que falar, você tem que colocar para fora. E, né, mas ele chamou a gente, né, Lauria, e nos proporcionou meios também de trabalhar, digamos, essa timidez, né? Mas isso tudo que você traz, né, da marca, né, da coisa pessoal, é uma dificuldade, né? Nessa coisa do sabotador, né, da gente não se achar capaz, é assim, mas para mim é uma coisa incrível, né? Acho que você hoje deu uma, né, que você falou para mim hoje, eu fiquei escutando, falei, gente, só tem que só Quer ver? pensando, né? Tudo aquilo que Regé, fala para mim quem é o Marcelo. Ai, o Marcelo, ele é um ele é um mágico que ele muda vidas para mim, né? Ele é uma pessoa assim,
Mas ele transforma vidas e faz assim, né, uma mágica, porque ele tira ali da cartola coisas que você não imagina, né? Isso Legal. para todos que passaram aqui, né, que tiveram Agora, a oportunidade, né, de escutá-lo, né, mas de ouvir ali os ensinamentos dele. legal. E agora, quem é a Regiane? Ai, eu, É, eu sou uma mulher batalhadora, vencedora e que tem sonhos, assim, acho que é a minha maior, né, a minha melhor definição, que sonho ainda, né? Porque às vezes a gente fica lembrando, quando eu era jovem que eu sonhava tanta coisa que às vezes não. Mas eu sonho ainda, né? Já tô ali, né? Já sou master do master, mas ainda sonho. Eu acho que esse é o meu maior. mas olha que Né? interessante. Você vê quantos atributos bacanas ela trouxe para você, né, Marcelo? Mas quando Uhum. ela falou dela, você viu, não, mas assim, eu ainda É. sonho. Então, a gente tem essa dificuldade inata de nos valorizarmos. A verdade é essa. Porque a gente fica na cabeça da gente com a história do tipo, o que que vão achar se eu falar que eu sou bom nisso? Né? O que que vão achar se eu falar que eu sou a melhor pessoa a falar de ESG? Né? Cara, eu sou, ponto, acabou. Se tiver gente que tem outros melhores, pode ser que tenha, tá tudo certo. E a gente se, né, Uhum. o português não está correto, mas a gente se trava, né, Uhum. exatamente nessa, o que que as pessoas vão achar. Então, o trabalho de marca pessoal, ele vem exatamente para que você saia desse medo do achismo, né, e tenha isso, tanto para você ter uma ideia, o material que a gente trabalha é feito tudo escrito, são os exercícios são escritos, que é para a pessoa. Uhum. Existe uma pesquisa de Harvard que fala que a gente grava muito mais quando a gente escreve, né? Então, por Uhum. exemplo, você lembra dos contratos que você assinou, né? Você, com certeza você lembra dos boatos, fala, putz, agora vou ter que pagar isso aqui, né? Uhum. Tá ali. Então a gente tem essa referência de memória. Então, quando a gente começa a ter isso claro de quem nós somos, o que nós temos de diferente, né? O Marcelo passou pelo processo, ele sabe bem há umas tantas conversas que nós tivemos que a gente cutucou alguns assuntos para realmente assumir esse posto. Aí quando você fala, porra, legal, é verdade, eu sou isso, que é o tangibilizar, por exemplo, por meio do posicionamento, você fala, cara, eu sou Uhum. isso. Você fala, a gente não está inventando, né? Então é muito mais fácil falar do outro do que da gente. Com certeza. Pessoal, mais algum ponto, alguma pergunta, Uhum. colocação? Então, beleza, Ó, então. É. Pessoal, para fechar aqui, olha como é que a frase é curta e foi muito suor e lágrima até que sair. Lembra dessa, Paulo? Se você tiver que falar de você, aí eu vou falar de mim, né? Como é que você se define, né? Aí a pergunta do Paulo, a resposta à pergunta, quem é o Marcelo, né? Ó, para sair essas três frasezinhas bobas, quanto suor e lágrima, né? Então a frase é, como é que me enxergo? Como é que eu me enxergo? É, eu sou engenheiro de formação, eu sou CFO por profissão, mas eu sou professor por paixão. Né? Então, aí tem a minha formação acadêmica, minha trajetória que eu faço, mas aí tem o que eu amo fazer, que é ensinar, né? Que aí você comentou do legado e aí por aí. Então, para chegar nessa frasezinha boba e curta, que parece que foi muito simples, meus queridos irmãos, Uhum. ó, sessões e sessões e sessões e sessões de conversa e puxa da lá e assunto, aqueles assuntos que você para pensar assim, nossa, assim, aí aquele baixo astral, fechou, opa, muda. fechou. Fechou. aquele peso na sessão, aquela discussão, aquele desconforto. Mas é por aí, pessoal. É a caminhada do autoconhecimento. Lembra da mandala do Paulo? O autoconhecimento ele é complicado, né? Mas é a base Uhum. de tudo. Cara, na hora que você se reconhece, aí você vai pro reconhecimento, né? Do awareness. Então, eu convido cada um de vocês a fazer essa caminhada, essa jornada. E no final você tem uma flor linda desabrochando, que foi o caso do Lauri que eu enxerguei, o caso da Regiane que eu enxerguei. E eu enxerguei não. Deus me deu a possibilidade de estar com eles nessa caminhada, sabe? Eu sou só o instrumento e o caminho, sabe? Então eu sempre esteve lá, sempre esteve dentro de vocês dois, professores maravilhosos. Só fui o instrumento para isso daí. Eu acho que a gente também se entender com relação a isso é bom demais. Pessoal, é Isso isso. aí. Paulo, palavras finais.
Gente, bom, primeiro agradecer novamente aí ao Marcelo pelo convite, a vocês que estiveram aqui comigo, deixar as portas abertas ali, quem não conseguiu depois os contatos ali, mas me sigam lá nas redes, quiserem tirar dúvidas e invistam no maior ativo de vocês. Não tenha dúvida que vocês vão ter gratas surpresas e vai facilitar a jornada de vocês. O caminho tem bastante pedra. Eu falo, umas a gente pisa e não sente, outras a gente sente um desconforto. Tem umas que a gente olha e fala, putz, isso aqui não consigo passar mais. É a hora que eu falo, pula, persiste, porque o sucesso está ali do outro lado. Então, usem a marca pessoal, usem aí a estratégia de vocês, os diferenciais de vocês, se posicionem como pessoas primorosas no que vocês fazem e com certeza os resultados vão vir e estou aqui à disposição do que vocês quiserem. Bom demais. Pessoal, para fazer nossa chamada virtual aí, se puder abrir a câmera aí para poder botar a fotita aí, os envergonhados já saibam que vai parar lá no Instagram, no LinkedIn, tudo mais. Vamos lá, vamos lá. Bora, Lucas, bora, Laís. Thiago presente em todas desde sempre. Aí, dona Unterberg. Bora, Wagner, bora, Gabriela. Maria, dona Maria Sônia, vamos lá. Olha o sorrisão aí, pessoal. São dois lados, ó. Sorrisão. Comenta aí que é o print do primeiro grupo. Peraí que vamos lá para outra página. Vamos lá, vamos lá. Segunda página aí, que puder abrir aí, ó. O Valdeci, mano. Grande Valdeci. Bora, Hector. Sorrisão aí, pessoal. Vamos lá. Bom demais. Queridos amigos, muito bom, muito bom, muito bom, muito bom. Esse é o FNP. A nossa frase, a marca pessoal do FNP, né? Que é a pessoa jurídica, mas ele tem essa marca pessoal. Nossa missão é simples, mas muito complicadinha. Ambiciosa, eu diria. Levar conhecimento a todo o Brasil, a todos que têm sede de aprender. É isso aí. Cada um de vocês agora fazem parte do FNP e eu convido cada um de vocês a levar esse conhecimento aí que o Paulo nos deu generosamente nessa manhã de domingo. São anos e anos e anos de conhecimento compartimentalizados em um papo de 1 hora e meia, né? Que generosamente ele dividiu com todos nós. Vamos levar esse conhecimento para esse Brasil todo, né? E para fora também, tá bom? Domingo abençoado para todos, viu? Muito obrigado. Gente, valeu. Até Obrigado. mais. Tchau, pessoal. Bom dia. Tchau, tchau, pessoal. Valeu, valeu. Valeu, Alex. Isso aí, bem. Grande Marcelo, tudo bem, meu amigo? Tamo aí. Demais. Gente, fiquem com Deus, viu? Abração. Bom domingo a todos. Obrigado, Daniel. Tchau, tchau. Tchau.